Tá gravando? Como deu início ao negócio? Como começou? Bom, de início eu havia montado esse restaurante para minha irmã. E era uma coisa bem menor, era em outro ponto, do outro lado da rua. Era uma coisa mais intimista, menor. E aí minha irmã veio a ter câncer de mama. E paralelo a isso eu fiquei desempregado. Então minha irmã, em função do câncer de mama, não teve mais interesse ou até estímulo, por conta do diagnóstico dela, em tocar o negócio. Então eu fiz uma permuta com ela. Ela passou a administrar algumas coisas que eram minhas e eu passei a administrar o restaurante. E com isso eu ampliei ele e ele se tornou, para visto do que era antes, ele se tornou bem maior do que era. Então foi assim que eu comecei no restaurante. Eu assumi o lugar da minha irmã. E faz quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Como foi passar pela pandemia? Nossa, foi bem difícil, muito difícil. A gente, como todo e qualquer pequeno negócio, a gente teve que se reinventar, né? E você se reinventar num lugar onde o comércio ele já é estabilizado é uma coisa. E no subúrbio, onde o comércio ele depende muito do volume da renda per capita dos moradores, porque você depende daquela população da região. E essa população carente também sofreu com a pandemia, né? Muita gente ficou desempregado, muita gente que também tinha comércio sofreu com a pandemia. Então, o comércio do subúrbio, em especial, ele sofreu um impacto maior do que o comércio de grandes centros, vamos dizer assim. Porque as pessoas também ficaram sem dinheiro. Então, foi bem difícil, assim. A gente teve que se reinventar, a gente teve que... Foi quando a gente montou o delivery, a gente não tinha experiência com delivery, foi quando a gente começou com o delivery e a gente começou a entender que naquele momento a gente tinha que fazer um outro com delivery, sim, porque aí foi uma outra alça que você acabou trazendo para o seu comércio, né? Mas foi muito difícil, a pandemia foi muito difícil. Uma das outras perguntas é sobre isso, o público-alvo, assim, as pessoas que vêm aqui. Eu costumo dizer, em especial aqui, estou falando pela minha experiência aqui, a gente mora num bairro que para quem chega da zona da Mata Norte, é o primeiro bairro do Recife. Mas para quem vem do Marco Zero do Recife, é o último bairro do Recife. Então esse bairro aqui, em especial, ele não é um bairro transitório, como a Várzea, Cidade Universitária, Jardim de São Paulo, São Martins e outros tantos bairros que as pessoas cortam por ele para seguir para outros bairros. Aqui só transita por ele quem eventualmente está indo para Camaragibe ouvindo ou os próprios moradores que estão aqui. Então o nosso público-alvo são aquela dona de casa que saiu com o médico ou foi levar o filho para a escola ou hoje estava sem saco de fazer almoço e aí vem comprar o Marmitex. E outro público, que esse é em sua grande maioria, são pessoas que estão fazendo trabalhos na área. São representantes comerciais, são gente de caminhão de entrega que aí tá fazendo o bairro e vem. Mas a gente, por exemplo, a gente não tem empresas aqui perto do bairro. As escolas que tem aqui, a grande maioria dos professores são do bairro, então eles no horário de intervalo deles, eles correm para casa para comer. Então a gente tem essa dificuldade também de fidelizar uma clientela que a gente diga, não, a gente hoje, ou a partir de hoje, a gente sabe que vamos vender X quentinhas por dia. A gente não tem como diagnosticar isso em função disso. Esse é um público muito rotativo. Mas mesmo diante dessas dificuldades, qual tu acha que é a influência do teu negócio aqui no bairro? Qual a importância dele aqui? Veja, sem querer ser como é que eu diria isso para você, para não parecer arrogante, sem querer ser arrogante. Eu acredito que o meu comércio, com a visão que eu tenho, ele faz a diferença no bairro. Porque eu sempre tive uma visão de que por que é que a gente está no subúrbio e todo comércio tem que ter cara de subúrbio. Vou voltar para o meu negócio. Por que o restaurante subúrbio ele tem que ter cadeiras e mesas plásticas que geralmente são disponibilizadas por algum distribuidora de bebida? Por que é que as toalhas forradas na mesa tem que ser de plástico, porque no final você vai passar só um paninho e vai estar tudo limpo? Por que é que as pessoas não podem ser prestigiadas de uma forma em que se encontra lá fora?
você pode muito bem vender uma comida popular barata e agregar outros valores para ela, que as pessoas se sintam. Eu particularmente, me colocando num lugar de consumidor, eu me sentiria muito bem chegando num estabelecimento como o meu, em que eu dissesse, poxa, que bom, olha como eu sou recebido, né? Ele teve a preocupação de comprar cadeiras de 50 anos que tem para eu sentar, né? Eu me sentiria prestigiado e eu vou comer uma comida que eu vou pagar um preço popular, mas parece que eu estou num restaurante de zona sul ou da zona norte, de bairros elitistas. Eu acho que o grande diferencial para o bairro, na minha concepção, seria, além da comida, esse outro gancho. Razão. Tiver a próxima. O que você entende como saúde e segurança dentro do seu estabelecimento? Saúde e segurança, pois é. Isso é uma coisa que, inevitavelmente, ela caminha, não é caminho paralelo, ela caminha lado a lado com o que diz respeito à alimentação. Você tem que ter o máximo de cuidado com a alimentação. Por exemplo, haja visto que vocês chegaram agora querendo almoçar e eu não disponho disso para vocês, estou fazendo aqui na hora. Aí você podia dizer assim, sim, mas o que isso tem a ver? Eu vou lhe dizer. Se eu faço um quantitativo que sei que vai sobrar, e aí eu tenho como pensamento, não, mas eu aproveito amanhã. Eu não posso fazer isso. Por quê? Uma coisa é uma sobra de alimento e a gente reutilizar em casa. Por quê? A gente põe na geladeira essa sobra e a gente só vai requentar na hora de servir a comida. Eu sou um restaurante, eu tenho que estar com essa comida posta a partir das 9 da manhã, porque às 10 já começa a chegar cliente. Aí você imagina um feijão que eu fiz hoje, ele foi para ali, passou a manhã toda esquentando naquela cuba, aí eu tiro dali, resfrio, boto no congelador. No dia seguinte, de manhã logo cedo, eu descongelo esse feijão, volta ele para a cuba já quente e continua aquecendo ali. Existe uma coisa aí chamada na cozinha de tempo e temperatura. As bactérias ali, elas estão se multiplicando. Essa da comida está quente, por quê? Ela vai ficar das 10 horas da manhã até as 2 da tarde, que é a hora que eu fecho. É muito arriscado. Um cliente chega aqui, leva uma quentinha para casa, eu não sei que horas ele vai comer aquela quentinha. Pode ser que ele coma de imediato quando chegar em casa, ok. Mas e se ele diz, não, vou comer quando me der fome, deixa em cima da sua mesa lá e só vai comer às 4 da tarde. Aquela comida ali já fervilhou de bactérias. E aí quando ele for comer a quentinha, surpresa, azedo. Aí veja que esse cliente poderá não voltar para mim, porque ele vai dizer, eu comi uma comida azeda. Então, para não correr esse risco, eu prefiro não trabalhar assim. E é aí onde se trabalha com a questão da saúde. Eu tenho que ter essa preocupação com o que eu estou oferecendo para o meu cliente. Até porque eu já tive experiência nem lembro há quanto tempo até, mas há mais de 20 anos atrás eu ter tido uma infecção intestinal por conta de um sanduíche, porque algo estava estragado naquele sanduíche e mesmo assim o estabelecimento me ofereceu. É um risco que você põe até de vida para o cliente. E no que diz respeito à segurança do trabalho, do senhor que trabalha aqui e dos outros funcionários? Aí o que é que acontece? Eu costumo dizer que a gente é tipicamente um restaurante de comida realmente caseira. Desde o preparo dela, ao manuseio e até a essas pessoas que são minhas colaboradoras. A gente tem os cuidados básicos de segurança de trabalho. Só quem manuseia aqui diretamente com comida sou eu. As meninas que são minhas aliadas, elas ficam só num eventual corte de legumes ou de um tratar da carne, mas Poderia descrever como é o dia a dia, assim que vocês chegam e tudo mais? Bom, pronto. Eu chego aqui às 6 da manhã em ponto. Então, quando chega das 6 da manhã em ponto, todas as carnes elas já estão devidamente temperadas e separadas por porções de cada tipo que eu vou fazer. A gente faz diariamente 10 opções de proteína por dia. Então, cada proteína dessa já está separada e temperada.
E aí quando eu chego, eu já ponho de imediato elas no fogo. O que é de forno vai para o forno e o que é de cozir vai para o eventual fogão. Bem como os feijões. Os feijões também são feitos de manhã, eu deixo ele de um dia para o outro de molho para tirar a fermentação dele. Quando chego, escorro, tempero eles e boto ele de imediato no fogo. O último que vai para o fogo são arroz e as massas que eu ofereço. Por que são esses dois concluídos? Porque eles são mais rápidos o cozimento dele. Então eu não vou ter a preocupação de atrasar o cozimento dos outros. Porque se eu ponho o arroz e o macarrão para cozinhar primeiro, por ele ser mais rápido, eu corro o risco de uma carne que seja mais enrijecida, que precise ter mais tempo no fogo. Eu corro o risco dessa carne atrasar e não estar pronta às 10 horas da manhã. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Até porque quando você tem uma bagagem já de 6 anos, fazendo de segunda a sábado sempre a mesma coisa, você já pega um ritmo que te dá uma aceleração para você fazer isso. A gente serve em média aqui 50 almoços dias. Então, você vê que só eu dou conta disso. Então, é você pegar o ritmo disso e saber que praticamente é uma coisa mecânica, assim. Você sabe que tem que acordar e ir para o fogão, que o feijão tem que ir para o fogo, que as carnes têm que ser cozidas, que o purê tem que ser feito. Enquanto isso, as meninas chegam de 8 da manhã e elas começam o preparar das saladas, que a gente tem uma mesa de salada, aí elas começam a preparar dessa mesa de salada. Uma vai para se preparar da mesa de salada e a outra vai, vocês chegaram aqui no momento em que elas estão limpando e eu faço questão disso, elas até aringam comigo às vezes, mas ontem eu não limpei, eu tenho que limpar, eu faço questão de no final do expediente a gente varrer tudo, limpar tudo, passar pano e tudo, e quando abre no outro dia também, mesmo não tendo, a gente não abre à noite, mas eu tenho essa preocupação de chegar de dia, tem que passar pano, tem que lavar os banheiros. Eu sou meio paranoico com essa história de limpeza, então... E em relação a acessórios que você usa na cozinha, assim, tem alguma preocupação com touca, essas coisas? Sim, a gente tem que ter a touca, né, até porque, às vezes, inevitavelmente, acontece algum incidente de algum objeto estranho. Quais são os riscos, assim, que você vê durante o dia a dia? Então, como a gente se precaver disso, usando toucas, aventais, tarará, então a gente sabe que a gente tá tudo ok, mas aí vem o cliente. O cliente chega com criança que bole muito, o cliente chega com um cabelo grande, solto. O cliente não tem que ter essa preocupação realmente, porque ele é cliente. Eu não vou dizer ao cliente lá na porta, olha, põe uma touca, porque seu cabelo poderá cair, mas pode cair. E aí, quando o cliente nos vê de touca e eventualmente acontece uma coisa dessa, a gente está acobertado de dizer, olha, a gente trabalha com touca. E a gente trabalha com touca, então a gente procura estar acobertado com relação a isso. Até para poder dar um respaldo ao cliente sobre isso. E isso é interessante, que eu volto até um tópico que você já perguntou aí, mas é a questão do cliente. Outro dia, um cliente me mandou um vídeo e dizendo que tinha ido almoçar e que o arroz estava com um gostinho passado. Aí eu disse, olha, expliquei tudo isso para ele, da questão do cozimento, que a gente cozinha no mesmo dia, tal. Aí eu lembrei de perguntar a ele que horas ele foi comer essa comida. Ele disse, eu comprei para o meu filho quando ia chegasse à faculdade. Eu digo, que bom, e seu filho chegou que horas? Não, ele só chega diariamente às 6 da tarde. Aí você veja, ela comprou a comida do meio-dia, deixou em cima do fogão sem o condicionamento da refrigeração para ir servir ao menino às 6 horas da tarde. Então, só podia ter dado de comida estragada. Porque se você chega e armazena na geladeira e vai, na hora que for comer, for esquentar no micro-ondas, ok. Então, quando a gente faz esse dever de casa, a gente tem argumentação em cima do que o cliente vem. Assim como eventuais cabelo, pelo, ou sei lá o que venha cair na comida. A gente está resguardado e dizer, olha, a gente trabalha de touca, então assim, passa muito tempo por aqui, fica de conta. É um self-service que tem hora que não dá controle pra gente, que as pessoas até se seguem uma fila
mas elas atropelam outros para pegar primeiro, achando que a comida vai acabar, e a gente não tem como ser mal educado ao dizer, olha amigo, espera a tua vez, até porque o cliente não entende isso, né? O cliente vai entender isso como sendo uma forma de eu estar desagradando ele enquanto cliente, e aí isso é ruim para o restaurante, porque a gente acaba perdendo o cliente por ele não entender isso. Dentro desses 6 anos, já aconteceu algum acidente na cozinha que você presenciou, ou que aconteceu com você? Ou há um risco muito prejuízo que você vê assim? Sim, inevitavelmente cortes pequenos com facas. Né? Eu digo inevitavelmente porque quem nunca? Acho que até os grandes, os maiores chefes já devem ter passado por isso, porque às vezes é até um momento de distração. E te digo mais, veja, algumas pessoas, eu canso de dizer a mim assim, mas eu não tenho a mesma habilidade que você. Isso é óbvio, né? Você tem uma habilidade que talvez eu não tenha. Ou a sua habilidade é maior do que a minha. Isso é natural do ser humano. É normal, esperado e compreensível do ser humano. Então, assim, eu até às vezes digo, olha, a forma mais prática de cortar esse mas ela não tem essa agilidade. Eu também não tinha, não nasci com ela. Mas a bagagem de estar tanto tempo, talvez pelo fato de eu ter feito Senac, isso talvez tenha ajudado bastante nisso, né? Porque quando você tem a teoria e posteriormente a prática de tantos anos, isso dá uma habilidade para você. Então os cortes são inevitáveis. Né? Não tem como a gente trabalhar como costureira com os antigos dedais na mão que as costureiras usavam para não se furar com a agulha. A gente tem como usar dedais na mão para não se cortar com a faca. Mas grandes incidentes assim de panela quente, virar, tá? Isso aí realmente, graças a Deus, não. Tem procedimento? No caso, tem procedimento para corte de vidro? Sim, a gente tem. Eventualmente uma panela, veja, alguma coisa assim. Então assim, os cortes que tiveram aqui comigo, acho que com o Fábio já teve também, com o Henrique, que é meu companheiro, foram cortes tidos como superficiais, que a gente resolveu aqui mesmo Mas tem um procedimento do kit. Isso aí tem até para grandes socorros, tem aí. Mas assim, então a gente fez esse kit de primeiros socorros, não vou citar nome aqui de medicação, mas com o que se tem no mercado para sanar aquele sangramento. Tem até o kit de socorros maiores, né? Que eu acabou de comentar. Pomadas para queimaduras, tudo a gente tem. Queimadura a gente nunca aconteceu não, graças a Deus. Baseado na sua prática, por exemplo, uma panela que está com um fogo eminente, um fogo mais alto, o senhor passa essa sua prática de saber lidar com essa situação para não jogue água? Isso, né? Aí eu aprendi principalmente com a questão do óleo, né? Sim. O óleo pegou fogo e a gente evita muito usar óleo aqui, por 2 motivos. Muitos de nossos clientes perguntam assim, isso é frito no óleo? Porque a gente sabe da preocupação das pessoas hoje com a qualidade do alimento. E a gente sabe que o óleo, por mais refinado que ele seja hoje, o óleo de hoje que vocês consomem, não é o mesmo óleo que eu consumia quando eu tinha idade de vocês. Quando eu tinha idade de vocês era um óleo que, o óleo de soja, ele tinha até cheiro que você não aguentava. Porque ele não era um óleo, tanto que você pegar uma embalagem de óleo hoje, você vê lá, óleo de soja refinado. Esse não era refinado, então isso tinha um cheiro horrível. E hoje alguns médicos até dizem assim, óleo não faz mal, mas a gente sabe que tem lá seu grau de fazer mal. Então pensando nisso, por exemplo, tudo que é assado hoje não é fritado. A gente não frita. Rara são as coisas que a gente frita. Então óleo a gente usa muito pouco. Mas mesmo usando pouco, eu conheço a técnica em que se um óleo incendiar, que é muito fácil, né, um óleo quando sobe a temperatura demais, é fácil ele por si só pegar fogo. Água nunca, né? Se abafa com a tampa de panela para que o fogo baixe e aí você controla aquela situação. As meninas também estão cientes desse procedimento? Eu sempre puxo a orelha dela, sempre. Até porque, como eu estava dizendo, é muito raro, né? E vocês vão acompanhar uma raridade desse momento agora, que eu peço para que elas vão ao fogão. Bote a massa ali no fogo, por favor, que a água já está fervendo. Pegue uma massa parafusa aqui. Então, mas mesmo assim, eu sempre procuro passar isso para elas. Muito embora, às vezes a gente esbarra com certa resistência de aprendizado.
não falo só delas não, falo no geral, porque às vezes a gente acha que a gente aprendeu. Ora, quantas vezes a gente não ouviu falar que os médicos dizem que salto alto dá varize. E o mesmo médico que dizia que salto alto dá varize, hoje eles dizem que fazer esteira com salto alto é benéfico para a saúde, para a circulação. Aí veja a contradição, mas não é que aquele médico mentia que dizia que faz mal, é porque as coisas mudam. Estudos foram aprofundados. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes você quer ensinar o que uma prática moderna, vamos botar assim, nos traz, porque cozinha é como tudo na vida, está sempre evoluindo, renovando. E assim, às vezes uma coisa que a gente aprendeu lá atrás, que era a forma certa, né, a gente hoje sabe que não é. E às vezes a gente pega as pessoas com essa resistência de querer aprender o novo, porque acomodou-se a usar aquela técnica. Talvez ela seja até eficaz, mas que essa seja mais eficaz. E a gente às vezes esbarra com uma... Mas aí com o tempo a gente vai mostrando, infelizmente, às vezes até na prática, olha, fulano, se fosse assim, teria evitado. A gente percebeu que existe bastante essa preocupação com limpeza e tudo mais. Quanto mais ou menos da tua rede, não precisa falar valor, mas assim, porcentagem, você investe no ambiente, na limpeza, na higiene e na segurança também. Por mês, mais ou menos assim, uma porcentagem, não precisa falar valor. Veja, isso é muito relativo de comércio para comércio, né? A partir do momento que eu prefiro trabalhar com uma cadeira de madeira, que ela tem uma palha indiana, eu vou ter um gasto a mais, porque se eu trabalho com uma cadeira de plástico, água e sabão resolve a limpeza dela. Mas aqui tem sabonador, né? Aí eu tenho que ter uma cera específica, porque é uma madeira que já nem se pode mais extrair da natureza, que não se tem essa madeira, e aí essa palha da Índia é muito cara, e eu não tenho como estar fazendo a manutenção dela durante um curto período de tempo, eu tenho que fazer o máximo para que ela dure, então eu vou comprar um produto específico para ela. Então vai ser diferente do tratado que eu teria se a coisa fosse mais simples, vamos dizer assim. Então, a partir disso, eu gasto bem mais do que teoricamente eu gastaria com produto de limpeza, com segurança. Então, vamos dizer aí que eu gastaria por mês, quando eu vou ao supermercado fazer as compras, em torno de 5% do valor das compras que eu faço, no montante, vamos supor assim, fiz uma compra, porque a gente não faz compra mensal aqui, a gente faz compra quinzenal. Então vamos dizer que eu fiz uma compra quinzenal de R$4.000, que é o que a gente faz em torno. Desses R$4.000, certamente, sem medo de errar, 5%, ou seja, R$200 desse valor foi destinado a produto de limpeza e produto de segurança do trabalho. Eu não posso te dar esse diagnóstico quinzenal porque ele tem uma durabilidade maior, porque os acidentes não acontecem numa frequência que a limpeza necessita. Os acidentes acontecem em muito menor frequência, né? Então, assim, um determinado medicamento que eu compre para estancar um pequeno sangramento, eu não vou precisar comprar ele a cada 15 dias, né? Eu vou comprar ele vai ter uma durabilidade, muitas das vezes, como aconteceu aqui, de até eu nem usar e ter que dar destino, porque a data de validade já se expirou. E eu tenho que comprar outro pela data de validade, não pelo uso dele. Então, assim, vamos dizer que... Aí eu vou falar uma coisa anual. Vamos dizer que no ano eu gasto com essa medicação cerca de R$200 para manter esse kit primeiros socorros. Isso. Se caso acontecesse um incêndio aqui, como vocês iriam proceder? Se o incêndio fosse aqui, nesse cômodo especificamente. Já que é o cômodo da cozinha. Nós temos extintores à nossa disposição, né? Bem na entrada do restaurante tem um extintor à disposição da gente. Mas isso aí eu vou
eu sou um bombeiro para falar e nem tive curso para isso, mas eu iria me preocupar em a primeira coisa que eu fazer seria desligar os botijões de gás. Essa seria a minha principal missão, seria desligar esse botijão de gás. No mais, tentar abafar fogo com toalhas, com o próprio extintor, né? Alguma coisa precisa ser feita, né? E, consequentemente, entrar em contato com os órgãos, no caso o bombeiro, para me auxiliar nisso, se ele tomasse tamanhas proporções, né? Isso faz parte da segurança. Aí dentro do que a gente vê, dentro dos pequenos negócios, vocês poderiam ter um pequeno treinamento para caso isso acontecesse. Porque, como você mesmo citou, esses acidentes não são frequentes. E às vezes a gente acha, a probabilidade de acontecer é muito mínima, acho que nunca vai acontecer comigo, nem nada dessas coisas. Mas é sempre bom a gente estar preparado para qualquer mínimo de risco que seja, sempre estar seguro e preparado num caso de prevenção mesmo. Claro, eu acho importantíssimo, mas veja bem, mas você não acha que, você não pode achar, você tem que ser imparcial, mas eu acredito que é nesse momento em que o poder público teria que chegar próximo aos pequenos comércios. Por quê? Se a gente paga uma taxa ao bombeiro, a gente não é que é obrigado, é obrigado que você tem que pagar. Mas ela é necessária, vamos botar assim. E por que a gente não tem isso de volta do governo, de o bombeiro se disponibilizar a dar esse curso? A gente sabe, não é um grande treinamento de salvação, onde eu vou precisar fazer respiração boca a boca em fia para tirar a fumaça dela, mas um pequeno demonstrativo. Olha, gente, essa história da panela com óleo que pegou fogo. Isso é coisa básica. Né? Isso é coisa básica. Eu sei disso. Mas eu tenho certeza que as meninas não sabiam que com óleo pegando fogo, você abafava com a tampa. Né? Então, são esse tipo de coisa que o poder público devia ter iniciativa, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E é até bom você falar essas coisas que incomodam, porque a gente vai procurar, ver o que a gente pode fazer em questão de solução mesmo para essas coisas. Pode falar mesmo se incomoda, se acha que o poder público realmente não dá assistência, ou você não tem esse incentivo, ou mesmo se você procurar, às vezes você não sabe, não tem aparato. É super válido falar. E nem é sobre eu ser imparcial, porque eu concordo. Porque você veja, eu realmente não sei quem é que está por trás e se há um poder público por trás disso. Mas, por exemplo, eu sempre defendi uma tese. Existe o concurso Comida de Boteco, que está aí recente, tem o de hambúrguer também. Mas eu nunca vi por exemplo, de quentinhas de subúrbio, por exemplo. Sabe? Não há isso. Não é que você vai fazer valer uma rivalidade no bairro para saber quem é melhor, quem é pior. Mas, por exemplo, eu vou ter um tom arrogante aqui. Até porque eu preciso me valorizar. Mas, sem sombra de dúvida, se você andar aqui no bairro, em questão do produto que eu ofereço, que é uma quentinha, uma comida caseira, sem medo de errar, eu sei que sou o melhor. Sem medo de errar. É a relação custo-benefício, né? Isso. Com tudo que eu apresento, assim, você não tem vergonha de estar recebendo alguém em casa e você recebeu essa visita de repente. Não, vamos ali almoçar. Eu sei que o meu estabelecimento não vai lhe fazer vergonha de você levar ele para um boteco qualquer e a sua visita que você está recebendo, você diz, para onde ele trouxe almoçar. Né? Então, assim, mas aí volto com o poder público. Por que o poder público não dá incentivo a isso também? A fazer concurso de comida de quentinha. A mídia é voltada até para a organização, né? Isso. O poder público não dá incentivo, por exemplo. Mariazinha, já estou me excluindo, não vou nem botar a mim. Mariazinha é o melhor self-service daquela região. Ali, Várzea, R7, não tem melhor do que Mariazinha. E por quê? Vou correr um risco aqui, tá bom? E por que o Sebrae, por exemplo, não chega para Mariazinha e diz, Mariazinha, com toda a experiência que você tem, com essa bagagem que você tem, vamos organizar aqui em seu estabelecimento uma oficina para os demais pessoas que fazem quentinha
e você passar parte dessa sua experiência para que o comércio dela seja tão agregador quanto o seu já é. Isso, quanto o seu já é. Assim, porque só Mariazinha ter esse know-how de ser o melhor da região. Porque aquela região não pode ser a região que tenha os melhores. Não se precisa ter um melhor. Aquela região é a região que tem os melhores. E para que isso aconteça, é preciso que Mariazinha passe a experiência dela, do que ela, a partir de que visão ela... Porque as pessoas, às vezes também a gente esbarra numa questão pessoal, infelizmente. As pessoas têm medo de investir. Eu sou louco, né? Eu sou sagitariano, sou ansioso, eu sou doido. Eu acho que para mim sempre vai dar certo. Não penso ruim nunca. Para mim eu sempre estou apostando no novo, né? Se você abrir meus armários aí, ó, você veja, para você ver como eu sou louco, quando eu comecei o restaurante aqui, eu não comprei um prato para aqui. Eu trouxe todos de casa. Porque quando eu comecei a abrir o restaurante, eu descobri que em casa, 2 pessoas apenas morando, eu tinha 200 pratos em casa, para 2 pessoas. Então, se você abrir meus armários aí, você vai encontrar de tudo. Desde porcelana muito sofisticada, que não é que não vale a pena eu usar aqui, mas eu não teria nem o que servir aqui com essa porcelana, já que eu sirvo uma comida mais caseira, mais... Eu não sirvo uma cozinha sofisticada. Melhor apresentação, né? Você vai abrir aí, você vai encontrar supplies, você vai encontrar vários tipos de guardanapos de tecido, vários porta-guardanapo. E eu sei se daqui a pouco eu me torno referência e aí começa a me vir um outro público e eu preciso ter uma apresentação à francesa na mesa. Eu sou otimista, gata. Eu vejo o que tinha hoje, amanhã possa ser que eu esteja servindo foie gras aí e tá tudo certo. Então assim, as pessoas também têm medo desse investir. E as pessoas têm medo principalmente quando elas apostam e não te dá um resultado de imediato e aí você já acha que deu errado. Não deu errado. Você tem que insistir. Ainda há pouco você falou na pandemia para mim, houve dias aqui na pandemia da gente vender 5 almoços. E eu olhar para as cubas todas cheias, meu Deus, e agora? E agora? Eu vender 5 almoços dias para manter uma estrutura dessa? Era louco, não, mas eu vou persistir. Atravessei uma pandemia. Então eu costumo dizer o seguinte: quem atravessou uma pandemia, o que vier é fichinha. Você daí por dentro, você só tem que apostar. Né? E comércio é assim, há dias bons e há dias não tão bons. Todo e qualquer comércio é assim. Né? Um shopping não está lotado 24 horas. O shopping está lotado essa semana porque domingo é Dia das Mães. Aí depois de passar o Dia das Mães, você vai ver a queda que tem. E é comércio. É assim. Uma quentinha não é diferente. Ainda mais quando você está, como eu já disse, num subúrbio, que as pessoas também são carentes financeiramente. Elas não têm dinheiro para comer todo dia na rua, porque se tivessem, quem não gostaria de comer todo dia na rua, não ter trabalho dentro de casa, nem chegar para limpar o fogão? Todo mundo ia gostar disso. Mas as pessoas não têm um poder aquisitivo para isso. Elas vão fazendo aquela jogada hoje sim, amanhã não, depois não, depois sim. E eu pedi no bermuda. Hoje, não, mas amanhã